Bom dia, irmãos. Estou de volta aqui para estudar o livro de Romanos com vocês. Quero manifestar aqui dizer para vocês que foi muito bom a minha alegria em poder ter estudado esse livro com vocês. Espero que tenha sido bom também para vocês. A carta mais teológica de Paulo do todo o Novo Testamento, onde ele faz uma narrativa perfeita, bastante coerente, sobre o plano de Deus para a salvação da humanidade. E ele inicia de maneira perfeita, mostrando uma humanidade pecaminosa. E o plano de Deus, revelado em sua palavra, é a manifestação, a encarnação do Verbo, como sendo um plano suficiente, o único inclusive, né, e perfeito, como diz o escritor de Hebreus, para a salvação da humanidade. E a gente hoje vai estar encerrando. Gostaria que você abrisse a sua palavra, lesse comigo versículo por versículo, ok? E assim a gente vai pontuando a importância de cada versículo ou de uma maneira mais geral também. Capítulo 16, primeiro versículo. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, uma trabalhadora, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo o que de vós vier a precisar. Porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. A recomendação para uma irmã que trabalha, dedicada. Quando diz aqui que está servindo a igreja, é a mesma expressão do grego de diaconia, para diácono. Ela fazia um trabalho de diaconia, muito embora não tivesse tal título. E Paulo também nem está querendo que ela seja recebida com tal título, mas é a mesma expressão do grego para diácono. Então, por isso que ele diz aqui, ela é uma pessoa que protegia a todos, a muito, inclusive a mim também. Então, recebam-na de maneira gostosa, de maneira agradável, tudo o que ela vier precisar, sirva, que com certeza é um serviço que vai ser repassado para os demais da igreja. Saudai também a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Esse casal, Paulo os conheceu quando ele levou o evangelho para Corinto. Chegando lá, se não me engano, em Atos 18, diz o texto que eles se encontraram com Áquila, que tinha uma esposa, Priscila, que era judia. Áquila era grego. E diz o texto que Paulo se aproximou deles. Tamanho era o testemunho que esse casal dava para os irmãos. Foi o próprio Paulo que se aproximou deste casal. E criou-se ali uma amizade profunda, uma amizade tremenda. De maneira que eles estiveram com Paulo em suas prisões, não abandonaram Paulo em momento algum. E diz aqui, são meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida arriscaram a própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. São pessoas que abrem as portas para a igreja. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Foi o primeiro a se converter na Ásia. Saudai também Maria, que muito trabalhou por vós. Trabalhou incansavelmente essa Maria. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão. Esses estiveram com Paulo preso. Paulo vai falar aqui que alguns são parentes dele. Você não pode interpretar como sendo parentes de sangue. Pode ser que ele esteja se referindo a irmãos judeus. E também o fato dele considerar aquelas pessoas que ele ama mesmo como parentes. Mas não sabemos se de fato é parente de sangue ou se ele simplesmente está tratando como irmãos. Mas revela o amor e a maneira carinhosa de Paulo
para tratar com alguns. Meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim, muito antes de eu me converter, diz Paulo. Quando eu ainda era perseguidor da igreja, eles já estavam servindo ao Senhor e trabalhando na obra do Senhor. Diz o texto que os quais são notáveis entre os apóstolos, muito embora também não recebendo o título de apóstolos, trabalhavam como tais. Como Febes, que não tinha título de diaconisa e atuava como tal também. Vamos prosseguir no verso 9. É interessante que agora ele vai citar 3 nomes que são nomes comuns para escravo, que é Saudaia Urbano, que é um nome também muito comum usado para escravo, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estáquio, também outro nome muito usado para escravo. E mais abaixo, lá no verso 12, ele vai citar o nome também da estimada Pérside, também outro nome usado para escrava. Olha como Paulo é inclusivo, ele não esquece de ninguém. Os escravos, não sei se essas pessoas eram de fato escravos, mas esse nome eram nomes comuns para escravos. Se eles eram escravos ou não, fato é que Paulo não esqueceu de colocar também a saudação para essas pessoas, sendo elas de uma categoria mais humilde ou não. Paulo lembra de todos, o amor e carinho dele revelado realmente por todos. Portanto, saudai a Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques, saudai a Pérez, aprovado em Cristo, saudai-os da casa de Aristóbulo, saudai meus parentes, Herodião, de novo ele colocando aqui como parente, né? Saudai-os da casa de Narciso. Repare que agora aqui são títulos, Narciso e também Aristóbulo, e manda saudar-os da casa dele. Então, provavelmente tinham muitas pessoas como crente na casa de Narciso, da família de Aristóbulo, né? Que estão também no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa. Alguns colocam como sendo provavelmente irmãs e até consideram-nas como gêmeas. Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, como nós já falamos, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Olha o carinho desta mãe de Rufo, cujo nome não é citado. Mas esse Rufo é provável aquele lá de Marcos 15, quando Simão Cirineu pegou a cruz para ajudar Jesus. Lembram deste episódio? No momento da dor de Jesus, no momento da agonia de Jesus, ele ajuda Jesus, ele estava saindo do campo, diz o texto, saía ele dos campos, quando pegaram ele para ajudar a Jesus a carregar a sua cruz. Aquilo transformou a vida de Cirineu. E pelo que a gente imagina, transformou também a vida de sua família. Ele tinha 2 filhos, que o texto revela lá, Rufo e Alexandre. Aqui Paulo está citando Rufo, é provável que seja de fato o mesmo Rufo. Olha só que interessante, o ato de ajudar Jesus a carregar o peso da cruz no momento da agonia de Jesus transformou a família de Cirineu toda. Saudai a Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Ósculo como símbolo de comunhão entre eles. Um hábito comum no mundo oriental. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. É muito legal o reconhecimento de Paulo para com aqueles que são importantes na obra, no reino de Deus, pessoas que ajudaram ele, inclusive, né? E ele reconhecendo e tentando não se esquecer de ninguém. Assim deve ser o nosso reconhecimento para com os irmãos. Aqueles que merecem honra, honra. E aqui Paulo está tentando fazer exatamente isso. Agora, Paulo vai tratar de um assunto sobre admoestações
vai advertir os romanos para que fiquem ligados contra aquele grupinho que se aglutina muitas vezes para causar divisão, contenda no meio da comunhão do povo de Deus. Preste atenção no verso 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina. Provocam divisões e escândalos e trabalham para isso, para causar desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Porque esses tais não servem a Cristo, não são de fato os crentes. Nosso Senhor, a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, ou seja, aos seus caprichos, aos seus interesses. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, com palavras doces que vão conseguir, talvez com a doçura, persuadir os fiéis. Mas ele diz aqui que, na verdade, enganam o coração dos incautos. Eles tentam enganar aquele que é fiel, como disse Jesus no período da grande tribulação, onde o falso Cristo vai aparecer, diz ele, tentando enganar, se possível, os escolhidos. Ele diz, se possível, mas aquele que é salvo não se engana. Né? E aqui Paulo está dizendo, enganam o coração dos incautos, daqueles que não conhecem, que nada conhecem. Aqui está a importância de você conhecer a palavra de Deus. Aqui está a importância, porque você não será enganado por aqueles que se levantarem, inclusive é advertido na palavra aqueles que se levantam, inclusive como mestres, que enganam, vão enganar os incautos. Incautos sim serão enganados, aqueles que nada conhecem. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Eu quero voltar com vocês aqui no capítulo 15, foi dito na última aula, olha só o verso 14, 15, 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Então, eu fiz questão de voltar a este verso, porque é exatamente este verso que vai ajudar os irmãos a fazer isso aqui. A admoestação a essas pessoas que estão ali apenas para preocupado com o seu próprio ventre e causar divisão no corpo de Cristo, divisão na igreja, que querem, eles andam em desacordo com a doutrina que aprendeste. Que doutrina é essa? A doutrina do primeiro capítulo até o capítulo 11, que é um pedaço, como falei das últimas aulas, que é doutrinário e teológico. Então Paulo ensinou isso para eles, mas tem um grupinho lá, muito pequeno, quem sabe, talvez provável daquele capítulo 14 que nós lemos, lembra? Sobre os fracos na fé? Talvez, quem sabe, né? Tentando enganar os incautos a fim de que se desviem. Mas diz o Paulo aqui no verso 19, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Ou seja, não se misturem com o mal, né? Não aprendam as sofisticações do mal. Não se desenvolvam no mal. Portanto, sejam sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. Esse em breve pode estar se referindo a um momento realmente próximo em que Deus fosse intervir naquela situação da igreja, ou quem sabe no momento escatológico, quando de fato Satanás será totalmente destruído, conforme Gênesis 3. Né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Agora, Paulo vai falar sobre as saudações dos companheiros que estão com ele. É provável que ele estivesse em Corinto, como tem falado sobre isso aqui, quando ele escreveu essa carta. E tinham pessoas com ele lá. Ele vai citar agora a saudação dessas pessoas. As pessoas também vão mandar um abraço e um beijo carinhoso
para os irmãos de Roma. Olha só, saúda-vos Timóteo, meu cooperador, meu filho na fé. Muito embora Paulo tenha dito lá na segunda carta de Timóteo que, na verdade, ele foi evangelizado pelo testemunho, bom testemunho da sua avó e de sua mãe, né? A Lode e sua mãe Eunice, diz Paulo. Então, mas foi Paulo quem ensinou ele muita coisa, inclusive batizou ele. O encontro que ele tem com Paulo, lá em Atos 16, ele circuncida Timóteo. É bom fazer essa observação aqui, que ele circuncida Timóteo, porque não é uma questão teológica, é uma questão de hábito e costume para que ele pudesse ser aceito ali naquela comunidade e fazer o trabalho com Paulo. Porque repare que quando foi a questão de Tito, Paulo não circuncidou Tito, porque lá, tratado em Gálatas 2, de que Tito deveria se circuncidar porque era importante para a salvação. Aí Paulo não, isso não. Paulo não ia entrar nessas questões. Lembra do que nós falamos no capítulo 14 sobre aquilo que é secundário? A questão aqui da circuncisão de Timóteo era secundária, porque na verdade não estava em jogo ali uma questão teológica. Ele circuncidou Timóteo porque sabia porque a exigência ali não era com relação à salvação. Já em Tito, achavam que Tito tinha que ser circuncidado para a salvação. Aí Paulo, não circuncidou Tito e, no entanto, circuncidou Timóteo. Então ele fala aqui, meu companheiro, meu cooperador, meu filho na fé. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. De novo, ele colocando como parentes, né? Agora a pessoa que escreveu a carta, também faz questão de fazer uma saudação. Ele está escrevendo a carta porque Paulo vai ditando, andando para lá e para cá, editando a carta, e Tércio, então, resolve também colocar, eu, Tércio, que escrevi esta carta, esta epístola, vos saúdo no Senhor. Ele ficou até empolgado, Tércio se empolgou, era tanta saudação que o próprio Tércio também resolveu colocar-se na carta e colocando a sua saudação. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Quer dizer, ele hospedava Paulo. É provável, inclusive, que Paulo estivesse na casa de Gaio quando escreveu esta carta, né? Em Corinto. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade. Olha, o tesoureiro da cidade estava lá também saudando eles. Tesoureiro da cidade e o irmão quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. É uma carta muito bonita, é um fechamento da carta de Romanos muito linda, onde é beijo e abraço para lá e para cá. Coisa muito gostosa isso. Coisa muito gostosa. É uma alegria de você ler isso daqui. Onde Paulo está reconhecendo os irmãos, que ele tem saudade desses irmãos, e depois ele inclui aqueles que estão ali com eles. Não é uma coisa em que ele mandou, não é uma carta que partiu dele somente. Aquelas pessoas estavam envolvidas, Timóteo estava envolvido, Tércio estava envolvido, Gaio, onde estava hospedando todos eles, estava envolvido. É uma verdadeira festa, irmão. É uma verdadeira festa. Paulo vai estar fazendo um fechamento do livro de Romanos de forma brilhante, porque é através de uma doxologia que é louvor a Deus, ele vai fazer, na verdade, um resumo de tudo que ele escreveu. Prestem atenção. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar a fé dos romanos, confirmar a salvação dos romanos, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Que negócio é esse de Paulo? De vez em quando coloca como se ele tivesse escrito o quinto evangelho? São 5 evangelhos? Paulo considera os seus escritos como um evangelho? Isso aqui é para confirmar, para que os romanos reconhecessem a autenticidade do ministério dele. E muitas vezes, quando ele faz isso, ele está enfatizando isso mesmo, para que a igreja para quem ele está escrevendo reconheça a autenticidade do ministério de Paulo. E também, meus irmãos, quando você prega o evangelho, quando você ensina o evangelho, você o faz conforme o evangelho de Jesus. Então, eu falo, o meu evangelho é o evangelho de Cristo. Ele está copiando Cristo. Ele, com autoridade, falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Portanto, quando você anuncia o evangelho para alguém, você vai dizer, ó, o evangelho que eu tenho a anunciar para você, o meu evangelho, porque o evangelho é seu. Você deve se apropriar dele. O evangelho é meu, ele me pertence. É Jesus. Então, quando eu digo o meu evangelho, aqui Paulo está ratificando o ministério dele, mas nos incentiva a fazer a mesma coisa. A ter esta fé, porque para você anunciar o evangelho, você tem que crer naquilo que você está anunciando. Você tem que ter convicção sobre aquilo que você crê. Não adianta você falar de algo que você não tem mera convicção. Então Paulo enfatiza claramente, conforme o meu evangelho, aquilo que eu tenho ensinado para vocês. Deus confirmará a fé de vocês, a salvação de vocês, conforme aquilo que eu tenho ensinado. E não é somente isso, e a pregação de Jesus Cristo. Olha o que diz o Catecismo Maior, muito usado em algumas igrejas para fazer estudo de classe de catecúmenos, né? Aquelas classes que as pessoas estão se convertendo e precisam passar por um momento assim de catecúmenos. Eles ensinam muito, algumas igrejas ensinam isso daí. A gente também na nossa igreja ensinou muito. Nós temos também a nossa classe para novos convertidos, que são doutrinas básicas da fé cristã. Mas olha o que diz a pergunta de número 155 do Catecismo Maior de Westminster. Eu vou ler para vocês aqui. Como a palavra se torna eficaz para a salvação? O Espírito de Deus torna a leitura e especialmente a pregação da palavra meios eficazes para iluminar, convencer e humilhar os pecadores, para lhes tirar toda a confiança em si mesmos e os atrair a Cristo, para os conformar à sua imagem e os sujeitar à sua vontade, para os fortalecer contra as tentações e corrupções, para os edificar na graça e estabelecer o coração deles em santidade e conforto mediante a fé para a salvação. Então você vê que é o Evangelho e a pregação de Cristo que é extraída da onde? As pregações de púlpito devem ser extraídas da onde? Do Evangelho. Eu estou dando um exemplo de pregação de púlpito, mas é todo tipo de pregação. A tua pregação para o teu amigo de trabalho, para uma pessoa que se sente ao lado do seu numa condução. Qual vai ser o modelo? Você vai extrair essa pregação da onde? É do Evangelho. Portanto, o Evangelho de Cristo é a base para tudo. Eu vou ver com vocês aqui, para confirmar a autenticidade, a veracidade do ministério de Paulo, daquilo que ele pregava e de quem ele ensinou. Vejam só, note o que ele escreveu lá em Gálatas, lá para Gálatas capítulo 1, verso 11. Mas eu vou ler também o verso 10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Agora sim o verso 11 que mais nos interessa. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo homem algum, diz ele aqui. Não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Quando o Senhor apareceu para ele no caminho de Damasco, logo em seguida, ele depois passou todo aquele processo de cegueira, ele foi curado, etc. Mas ele ficou recluso durante 3 anos em casa. Durante esses 3 anos, Paulo ficou investigando, estudando a palavra, indo aos profetas, né, as leis e os profetas, que é o que tinha para ser estudado naquela época, né, as leis e os profetas, as escrituras dos judeus. Que coisa é essa? Eu não entendi. Aquele Jesus a que eu perseguia, é ele o Messias? Então Paulo chega à conclusão que Jesus, morto na cruz, é o Messias. Mas homem nenhum ensinou isso a ele. Ele fora instruído pela corte de Gamaliel, conhecedor profundo da lei. Isso não era um problema para Paulo. Bastava para Paulo revelação. E foi esta que apareceu para ele no caminho de Damasco. Jesus revelou-se para Paulo e ele está dizendo aqui, eu recebi diretamente do Senhor. E ele foi para casa dedicado como ele era e estudou a palavra profundamente. E ele ter estudado tudo, pegado todos os textos de profetas e da lei, o dever dele, o papel dele foi um só. Entrar nas sinagogas
e provar para os judeus que o Jesus morto na cruz era o Messias prometido. Esse era o propósito de Paulo. Você lê o capítulo, você lê o livro de Atos, você vai ver ele falando isso, enfatizando várias vezes isso. Entramos na sinagoga e ali disputamos com os judeus que Jesus é o Messias. Portanto, o evangelho que ele diz aqui é o evangelho que ele aprendeu do próprio Senhor Jesus. Mas ele não desqualifica e não desconsidera os apóstolos que ficaram em Jerusalém. Ele até elogia Pedro e fala que foi muito bem recebido pelos pilares, diz ele, pelos pilares da fé. Portanto, para mostrar para a gente que Paulo tinha total autoridade para escrever o que escrevia e falar o que falava. Acerca, como ele diz no meu evangelho, né, ele recebeu não de homem nenhum, mas recebeu diretamente do Senhor e foi lá e buscou o conhecimento da lei e dos profetas que revelavam que Cristo era o Senhor. Verso 26. Desculpa, prosseguindo aqui antes disso. Conforme também a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos ou nos tempos passados. Que mistério era esse? De que o Messias viria, se encarnaria, o Verbo, na verdade, se encarnaria na pessoa do Messias, como Salvador, mas não só de Israel, mas do mundo inteiro. Este é um mistério que, na verdade, o mistério guardado é que os gentios fariam parte deste plano de salvação. Os gentios fariam parte, e ele vai prosseguir aqui, e que agora se tornou um manifesto. É o plano da salvação que ele ensinou durante todo o capítulo, o livro de Romanos. Se tornou um manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Aqui então ele universaliza o Evangelho, ele universaliza a mensagem de Cristo. Portanto, a pregação do Evangelho ele é universal e a mensagem ela é universal, como o Evangelho é universal, porque, na verdade, é uma promessa feita lá no Gênesis, iniciada no Gênesis capítulo 3. Não é fruto de uma aliança sinaítica, não vem da lei. Quando o homem e a mulher pecaram, e Deus então rompe a amizade criada entre eles ali, ele fala, porém inimizade entre ti e a mulher, e a sua descendência da descendência dela, sendo que da descendência dela nasceria um que vai esmagar a tua cabeça. Portanto, tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele vai esmagar a tua cabeça. Então, é universal porque vem de lá, para a humanidade toda. Foi muito antes de haver ainda a lei do Sinai. Muito anterior a isso. Foi na origem da história da humanidade. A promessa de Deus, o amor de Deus manifestado pelo homem foi exatamente ali. Queria até, inclusive, deixar com vocês, para finalizar, o que João fala lá em 1 João capítulo 3. Diz assim, no verso 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Por isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, eu queria fazer o fechamento deste livro, meus irmãos, desta forma. Tá? O livro é brilhante, ele realmente é um tratado teológico para a vida da igreja, para a sua vida, para a minha vida. Ele inicia falando do nosso pecado, do pecado imundo da humanidade, como nós temos prazer em pecar sim, mas fala do projeto de Deus para o resgate da vida humana neste pecado. Fala que uma vez nós nos encontrando com Cristo, nós nos tornamos semelhantes a Ele, onde nós morremos com Ele e depois nós ressuscitamos também com Ele. Fala da presença do Espírito Santo na nossa vida, fala da experiência do Espírito na nossa vida, fala de como o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que eu não consigo expressar isso para Deus. Ele, sendo Deus, ele faz porque ele faz, diz o próprio Paulo, conforme a vontade de Deus. Mais uma vez ele revela a soberania de Deus. Portanto, é Deus tratando do meu pecado, do seu pecado.
é Deus tratando com Deus acerca de mim, acerca de você. Nós não entramos nessa parada. Sabe por quê? Porque nós não temos condições nenhuma. Nós somos pecadores completamente. Então Deus trata do meu pecado, Deus trata do pecado da humanidade com Ele mesmo. É Ele se manifestando em favor de mim, em favor de você. Eu quero deixar aqui um incentivo nosso da Escola Dominical para você. Muito embora a gente esteja encerrando o livro de Romanos, mas que seja para você o início de um reestudo. Que, na verdade, nós não podemos dizer tudo que pode ser dito, pode ser estudado mais profundamente, por causa do tempo. O tempo também é nosso inimigo, de maneira que isso sirva de incentivo para você continuar a estudar o livro de Romanos e toda a palavra de Deus. Vá em busca, não pare aqui. Nós estamos encerrando o estudo do livro de Romanos, mas não encare isso como algo que você encerrou e nunca mais vai estudar. Pelo contrário, sirva de incentivo, de estímulo para você estudar de novo o livro de Romanos e outras cartas do apóstolo Paulo e assim toda a palavra de Deus. Nós apenas queremos deixar isso como estímulo. Tá? Deus abençoe você. Posso dizer que foi muito bom estar com vocês estudando o livro de Romanos de uma maneira extremamente limitada, como eu coloquei aqui agora, né? Questão de tempo e muitas outras coisas mais. Mas o meu desejo é que você se torne cada vez mais um estudioso da palavra de Deus. Fica aqui o meu estímulo para que você prossiga, não encerre, mas que prossiga e continue a estudar a palavra de Deus. Portanto, meu irmão, fique na paz e que Deus abençoe rica e abundantemente a tua vida. Um grande abraço para você. Fique na paz.